Olá! O episódio de hoje vai abordar sobre a ética na perspectiva dos participantes de pesquisa, trazendo esclarecimentos sobre os diferentes instrumentos de consentimento e assentimento para a participação da pesquisa, bem como o termo de compromisso para uso de dados. Nossa convidada é a Lúcia Tobasi. A Lúcia é enfermeira, além de atuar no CEP da SMS, é professora doutora nos cursos de graduação e pós-graduação em enfermagem no Centro Universitário São Camilo. Olá, meu nome é Lúcia, eu atuo na Secretaria Executiva do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal da Saúde. Hoje nós vamos abordar sobre os termos de consentimento e assentimento livre e esclarecido e o termo de compromisso de uso de dados. Na nossa atividade hoje, nós temos por objetivo compreender a estrutura desses termos que nós vamos abordar, dialogar sobre a importância desses documentos e, principalmente, refletir sobre a ética em pesquisa, na perspectiva dos participantes da pesquisa. Quando a gente pensa assim nos participantes das pesquisas, é interessante que a gente saiba isso, a resolução, os diferentes dispositivos legais, eles nos dizem que os participantes de pesquisa, eles têm uma série de direitos. É importante que a gente conheça todos esses direitos e, principalmente, que nesses termos que nós vamos abordar, eles estejam devidamente explicitados, para que o participante também conheça dos seus direitos e o pesquisador ele possa dizer para o participante a que se trata esse contexto, desse termo que ele vai assinar. Desses termos que nós comentamos, existe a possibilidade do participante de pesquisa oferecer o consentimento ou o assentimento. No caso do TCLE, ele vai fazer o consentimento para a participação da pesquisa. Então, normalmente, esses participantes são adultos. No caso do assentimento, ele é mais destinado às crianças, adolescentes ou pessoas legalmente incapazes de tomar as suas decisões. Então, nesse caso, o pesquisador ele vai estruturar o TALE, que é o termo de assentimento livre e esclarecido. Ambos, TCLE e TALE, eles têm por finalidade esclarecer o participante sobre como vai ser feita essa pesquisa, como será a participação dele durante esse estudo, e tudo isso precisa então estar devidamente documentado por meio desses dois termos. Esse termo, tanto o TALE quanto o TCLE, ele precisa respeitar uma estrutura, né? Então, o pesquisador ele não vai fazer do jeito que ele pensa. Existe a norma, que é preconizada pela resolução, e essa estrutura ela precisa ser respeitada justamente para que todos aqueles direitos que a gente viu do participante estejam claramente descritos nesses termos que a gente vai ver como que eles são compostos. Então, vamos lá, falar um pouquinho do TCLE. O TCLE, como a gente falou, é quando ele é indicado mais quando os participantes das pesquisas eles são adultos. E aí é preciso que a gente tenha assim, cuidado na hora de estruturar esse termo, né? Então, primeiro, começa pelo título. O título do documento é esse, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Às vezes, algum pesquisador ele pensa que ele pode mudar de nome, usar uma outra expressão, um termo de autorização. E, na verdade, a gente precisa evitar esse tipo de coisa, né? Então, o que é preconizado é que ele utilize mesmo como título do documento Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Por ser um documento para o participante da pesquisa, e nem sempre esse participante ele conhece muito bem da área onde essa pesquisa vai ser desenvolvida, principalmente quando se tratam de pessoas mais leigas, é preciso que esse texto ele seja redigido de uma forma simples, com uma linguagem acessível, de fácil compreensão. Então, a gente evita termos técnicos para que ele entenda o que está sendo apresentado para ele em termos de esclarecimento. Esse texto ele é redigido também como um convite. Então, normalmente no começo, o que a gente vê com frequência você está sendo convidado, o senhor está sendo convidado, né? A gente evita termos como você está sendo convocado para a participação. Não, essa não é a conotação de um TCLE. Além disso, esse texto ele precisa ser um texto simples, né? Então, ele é redigido como um convite, redigido com uma linguagem simples, um texto curto, evite texto longo, porque às vezes o participante de pesquisa ele se perde com tantas informações. Então, um texto mais reduzido, mas com todas as informações que são necessárias.
Dentre essas informações, inclui também colocar o título da pesquisa, falar sobre o objetivo, a finalidade, para que essa pesquisa está sendo desenvolvida, para ele, então, entender direitinho o cenário, né, onde o estudo vai ser desenvolvido. E aí, é preciso descrever com clareza como que vai ser a participação dessa pessoa. Então, dizer se ele vai participar de uma entrevista, se ele vai preencher um relatório, se vai ser coletado sangue, algum material dele, né? Então, para ele entender em que fase do estudo e de que maneira ele vai participar. Diante dessa descrição da participação, é importante também dizer quais serão os riscos, né? Então, ele vai participar fazendo uma entrevista. Então, existe um risco para isso? Aparentemente, parece que não. Ele só vai participar de uma entrevista. Mas, na verdade, a gente parte do pressuposto que não tem uma pesquisa que não tenha risco, né? Então, a gente até evita e recomenda, quando vocês estiverem fazendo análise do termo, né, e orientar o pesquisador que evite o termo pesquisa isenta de risco, né? Parte-se do pressuposto que existe um risco, mesmo que seja um risco mínimo. Então, no caso, ele vai participar do estudo respondendo um questionário. E o risco pode ser de você apresentar um certo cansaço, porque o questionário demora de 10 a 15 minutos no preenchimento, né? Então, o risco, mesmo que mínimo, precisa estar explicitado nesse termo de consentimento, tá? Outra questão também que é importante dizer para ele é sobre os benefícios. Ele vai participar, né, de que maneira vai participar, quais os riscos e quais os benefícios que essa participação vai gerar para esse estudo que está sendo desenvolvido. Então, mesmo que não seja assim um benefício direto, né, aí você pode, o pesquisador pode colocar como assim uma contribuição indireta em termos da construção do conhecimento, do aprofundamento do conhecimento em determinada área, determinada temática. Então, mas isso também precisa ser explicitado, né? Quais os benefícios, mesmo que sejam os benefícios indiretos. Outro aspecto também importante é deixar claro nesse termo que ele tem autonomia nessa participação. Então, descrever que a participação é livre, sem ônus, né, e que ele tem autonomia de participar e que ele pode deixar a pesquisa a qualquer momento. Então, mesmo que ele tenha começado, ele é livre para, em qualquer momento, dizer que ele não quer mais prosseguir na pesquisa. E isso precisa estar escrito para ele ser esclarecido. E essa saída da pesquisa, importante que seja também descrito nesse termo, que não envolve nenhum prejuízo. O fato dele sair da pesquisa, ele sai sem qualquer tipo de prejuízo, seja profissional, né? Ele não vai sofrer nenhum tipo de sanção por isso, né? Outra questão bastante importante a ser destacada nesse termo também é com relação à confidencialidade e à anonimização dos dados. Então, precisa estar descrito também que os dados eles serão mantidos de uma maneira sigilosa, que a identidade desse participante ela vai ser preservada, de maneira que os dados que forem oriundos da coleta, eles vão ser anonimizados. Então, as pessoas não vão saber quem é que participou dessa pesquisa, né? E já finalizando o termo, então, no final, é importante que tenha o contato do pesquisador, que ele coloque lá uma menção descrevendo que se o participante tiver dúvidas com relação à pesquisa, ele pode entrar em contato com um pesquisador e aí precisa estar descrito o nome, os dados, os meios de contato para esse participante falar com esse pesquisador, assim como descrever com relação às dúvidas sobre a ética na pesquisa. Então, se o participante tiver alguma dúvida sobre a ética da pesquisa, ele pode entrar em contato com o comitê de ética da instituição X. E, igualmente, colocar os dados, né, as informações, para que esse participante possa entrar em contato com esse comitê de ética. Seja o endereço, telefone para contato, e-mail, né, e a qualquer momento ele possa ser atendido para ser esclarecido. É recomendável também, nesse termo, colocar pelo menos uma frase em que diga que o pesquisador explicite que ele está respeitando os preceitos da Resolução 66 de 2012. Né? Ele está, assim, dizendo que eu conheço esses preceitos e estou respeitando. Então, é positivo que ele coloque também essa frase, né?
E aí, para finalizar, o pesquisador também pode colocar que no final, após o consentimento, após a leitura e esclarecimento, esse participante da pesquisa, ele vai então assinar as vias, né, do termo que são oferecidas para ele. Normalmente esse termo ele é elaborado em 2 vias, e essas 2 vias são devidamente paginadas, rubricadas, e ao final, tanto o participante quanto o pesquisador, eles assinam, né, um dizendo que foi esclarecido e o outro dando o aval aí de todo o fornecimento dessas informações. Uma via vai ficar com o participante e a outra via vai ficar com o pesquisador. Importante a gente destacar esse termo via. Às vezes as pessoas colocam o termo foi elaborado em 2 cópias, isso também já é uma condição que não é recomendável. Então, quando você estiver analisando esse termo, fique atento a isso também. Parece que não faz diferença, mas na verdade faz. Uma coisa é via, como a resolução recomenda, e cópia já tem uma outra conotação. Então, a gente orienta o pesquisador no caso, e quando você estiver analisando nessa relatoria, você fique atento a essa expressão, a esse termo, tá bom? E aí, assim, o que a gente percebe que na prática, né, essa questão do TCLE, ele acaba sendo um motivo de bastante pendência, é bastante frequente que isso aconteça, né, porque justamente se o pesquisador não ficar atento a esses direitos todos do participante da pesquisa que precisam estar descritos nesse termo, então muitas vezes é motivo de pendência, porque faltou informação, a redação está inadequada, utilizou um termo incorreto, e aí acaba tendo que devolver esse termo para o pesquisador rever. Lúcia, você comentou sobre o TCLE. Além desse termo, existe outro, denominado termo de assentimento. Explica um pouco mais sobre o TALE. Com relação ao TALE, né? O TALE, ele é um termo de assentimento livre esclarecido. Então, como a gente tinha comentado, ele é destinado para quando esse participante da pesquisa for uma criança, um adolescente ou pessoas legalmente incapazes, que não possam assumir pelos seus próprios atos. E aí, então, essa pessoa que vai participar, ele tem esse termo de assentimento para dizer que ele quer participar sim, né? E tem também junto um termo de consentimento, um TCLE, para o responsável, seja os pais da criança, ou seja para a pessoa responsável, né, legalmente por essa pessoa que é incapaz. Tá? Então, o TALE, a estrutura, ele é muito parecida quando a gente precisa destacar os direitos do participante. O que muda um pouco é a linguagem, né? Então, quando a gente pensar que a gente está falando com uma criança, a linguagem muda um pouquinho. Então, por exemplo, se lá no TCLE a gente disse para o participante que ele vai ser coletado um sangue, ele vai ser puncionado a veia. No caso do TALE, não, a gente muda um pouco a linguagem para que a criança entenda. Então, tem uma picadinha da injeção que vai doer um pouquinho. E parece esquisito, às vezes, colocar nesses termos, né? A gente fala, nossa, é muito estranho. Mas tem que pensar que isso é para o participante da pesquisa entender, né? Não é para a gente achar assim, nossa, ficou estranho, né? Mas o importante é que o participante da pesquisa entenda do que se trata. Né? E na análise desse TALE, é importante, quando você estiver analisando esse documento, ter um olhar no sentido de qual é a pesquisa, qual é o desenho que está sendo desenvolvido, será que o desfecho que o pesquisador pretende já não foi obtido por meio de outros desenhos, por outras pesquisas, que não precise utilizar esses participantes de pesquisa? Né? Então, de repente, assim, o que pode parecer uma exposição desnecessária se o que ele quer alcançar já foi obtido. Então, esse aspecto é importante quando a gente faz análise desse termo, né? Além da nossa área de saúde, onde a gente está imerso, a gente pode também receber pesquisas da área de ciências humanas e sociais. E nesses casos muda um pouquinho o contexto, né? Muda um pouquinho a maneira como essa pesquisa vai ser desenvolvida. Às vezes, o termo de consentimento ou assentimento, não necessariamente ele vai ser descrito como um texto, da maneira como nós apresentamos, mas pode ser de outra maneira. Ele pode fazer um relato, pode ser apresentar uma imagem, né? O registro ele pode ser um registro oral. Então, muda um pouquinho a depender do desenho da pesquisa e do que se quer, da característica desses participantes, né? Podemos considerar que o TCLE é obrigatório? Ou existem algumas condições em que o TCLE pode ser dispensado?
Tem algumas condições que a gente pode pensar assim, principalmente nessa pesquisa na área de ciências humanas e sociais, em que esses termos de consentimento eles podem ser dispensados, né? E quais são essas situações? Basicamente, as pesquisas de opinião pública, onde os participantes não são identificados, né? Sabe quando faz uma survey, por exemplo, aplica uma pesquisa, e a gente quer obter a resposta, mas não tem a caracterização de quem foi que respondeu. Então, nesses casos, esse tipo de pesquisa, o TCLE ele pode ser dispensado, né? As pesquisas que utilizam informações que estão em sites, em áreas de domínio público, pesquisas censitárias do tipo IBOP, pesquisas de revisão bibliográfica que não envolvem pessoas, né? Então, tem algumas pesquisas que elas dispensam do termo de consentimento. Mesmo quando vai se fazer um projeto de pesquisa, por exemplo, relacionado à ação educativa, um programa de treinamento que não tem uma finalidade científica. E aí, essa pesquisa não é necessário o termo de consentimento, né? Aí, a gente precisa lembrar que os trabalhos acadêmicos do tipo TCC, monografia, ou se aquele projeto de treinamento que foi realizado a princípio sem o TCLE, mas que depois chega-se à conclusão que os resultados foram bastante interessantes, e aí quer se publicar a respeito. Então, nesse caso, não. Vai precisar do consentimento dos participantes. Tá? E aí, nesse caso da dispensa do termo, é preciso que ele seja devidamente justificado. Então, o pesquisador, quando solicita a dispensa do termo, ele precisa descrever, justificar por que ele está solicitando a dispensa. E na análise, então, dessa solicitação da dispensa, o relator ele vai ver se a justificativa é plausível ou não, para de fato dispensar o uso desse termo. E como fica a aplicação do TCLE quando pretendemos usar meios digitais? E hoje em dia é importante a gente destacar que a gente está na era digital, então a gente utiliza muito os meios digitais, os meios eletrônicos, e nesse momento, inclusive, que a gente está de distanciamento, né, a gente vê cada vez mais esses recursos sendo utilizados. Então, vários termos, por exemplo, eles podem ser estruturados em formato eletrônico, para enviar para o participante de pesquisa por e-mail, correio eletrônico, por outras vias. E aí, a estrutura, ela não é muito diferente do que a gente conversou. O texto pode até ser mais resumido, não ficar tão longo, mas precisa conter aqueles aspectos principais que a gente comentou. E aí, no final, não vai ter exatamente o campo de assinatura do participante, mas ele pode clicar numa caixa, por exemplo, aceito, concordo em participar. Isso significa que ele já leu e se sente esclarecido em participar da pesquisa, tá? Quando for enviar esse termo eletrônico para o participante, é importante que o pesquisador tome cuidado, né, e que ao analisar como foi esse processo do envio, né, durante a relatoria, é importante ver como que ele fez isso, né? Um dos cuidados é que ele mande esse documento individualmente, principalmente quando for via e-mail, que é uma via bastante utilizada, né? Se ele colocar uma lista com todos os participantes, é preciso que isso esteja com cópia oculta. Ele não pode mandar uma lista com cópia aberta e todo mundo sabendo quem são os participantes. Então, esse é um cuidado que é importante a gente tomar quando utiliza esses recursos digitais, tá certo? E aí, no caso, né, o fato dele clicar em aceitar, concordar, fica implícito, então, que ele leu, se sente esclarecido e concorda em participar, o que dispensa a assinatura. O pesquisador ele pode tomar o cuidado de enviar uma cópia assinada para o participante de pesquisa, né? E aí, finalizando, já que a gente está falando tanto nessa questão do sistema de informação, tem um outro termo também, chamado termo de compromisso no uso de dados, que é o TCUD. Esse termo, ele é aplicado quando o pesquisador ele vai utilizar banco de dados, sistemas de informação, em que esses dados, eles, primeiro, precisam ser anonimizados e ser garantida a confidencialidade. De maneira alguma, a pessoa, o sujeito, o dono desse dado, ele pode, né, ser identificado. Então, precisa garantir isso.
E nesse termo, então, o pesquisador precisa descrever como é que ele vai utilizar esses dados, como que ele vai trabalhar isso e depois que esses dados forem utilizados, como que ele vai fazer o descarte. Então, isso também precisa estar bastante claro, né? Como que ele vai gerenciar esse banco de dados a partir das coletas das informações que ele obter, tá? E por fim, mesmo que o participante ele tenha participado, ele tenha assinado o TCLE, durante a pesquisa pode ser que ele tenha algum problema, que é um deles o evento adverso. Evento adverso é uma condição que é bastante delicada, a depender da gravidade desse evento, que varia assim em diferentes graus a depender do desenho da pesquisa, do que esse participante foi submetido. Então pode ser que ele tenha precisado de uma hospitalização, ele tenha precisado de uma assistência de saúde. E se essa pesquisa foi feita com um paciente, pode ser que o fato dele ter submetido a esse desenho da pesquisa pode ter prolongado a hospitalização. Então, esses diferentes eventos, inclusive culminar com a morte, ele precisa ser notificado, tá? Então é importante que isso esteja bem claro. E essa notificação tem uma via pela Plataforma Brasil, que essa notificação ela pode ser enviada, e depois o Comitê de Ética vai analisar se de fato essa pesquisa pode continuar ou não, ou às vezes é passível, inclusive, dela ser suspensa, né? Então esses são aspectos assim importantes para a gente destacar. É claro que assim, tem uma leitura que a gente recomenda para que vocês façam um aprofundamento desses conteúdos, né, e conheçam muito mais a respeito de cada assunto. E assim finalizamos esse episódio, que foi muito importante para nos trazer mais clareza sobre os diferentes termos a serem aplicados como instrumento de participação na pesquisa e compromisso no uso de dados. Até o próximo episódio!